7 flaps 22, positive right, gear up. Passing 500 feet, altitude 2500, setting down, heading left to 016, 15 bank, and speedbird 170, okay? Em 1502, o escrivão Tomé Lopes fez uma viagem magnífica. Saiu do Tejo no 1º de Abril, apanhou sempre ventos de popa, em 4 já estava à vista de Porto Santo, como nós estivemos, em 8 passava ao largo das Canárias, como nós passámos, e em 15 chegava a Cabo Verde. Reparem, apenas 15 dias. Só que agora as condições são muito diferentes. Sim, senhora. Eu estou num DC-10 das linhas aéreas de Moçambique e vou fazer ao Sr. Comandante Ferreira da Silva esta pergunta. Faça favor. Sr. Comandante, quanto tempo vamos demorar nós nesta mesma viagem? Olha, Sr. Professor, essa mesma viagem, portanto, e nas condições de momento, é uma viagem que se faz em 3 horas e 30 minutos, o máximo dos máximos. Isso significa realmente, pois, que não há nada comparado com aquilo que foi, não é? Essa outra viagem, portanto, e de navio. E só mais uma pergunta, Comandante. Um avião deste tipo, quanto tempo demoraria a percorrer o caminho de Vasco da Gama, isto é, a ir de Lisboa a Calicut? Olha, Sr. Professor, em relação, portanto, à segunda pergunta, o tempo que seria necessário, e voando este avião, para percorrer, portanto, essa distância que é Lisboa, Índia, pois eu penso, embora nunca tivesse voado para esse destino, eu penso que 15 horas, 16 horas seriam mais que suficientes para, portanto, percorrer essa distância, não é? É claro que quem hoje viaja nestas condições de conforto tem muita dificuldade em compreender o que foram as viagens dos descobrimentos. Mas aquele mesmo que nós vimos partir com vento feliz a caminho de Cabo Verde, conta-nos como foi a viagem do regresso. Faltou o pão, começaram a dar o biscoito contado, mas mesmo assim acabou-se o biscoito. E agora passo a ler-lhes. E então fizemos papa com o pó e as migalhas dos biscoitos que ficaram, e eram amargosos como fel, porque bem uma terça parte era a imundície dos ratos. Ao princípio fazíamos-las com azeite ou com mel, mas por fim era já só com água, porque elas não tinham necessidade de especiaria nenhuma, porque fediam como cão morto.
mas a fome era tanta que tudo nos servia. Transition level by ATC. Takeoff approach, okay, LS approach, so runway 02. Over at VOR 2,500 feet, Nishan 214, down to 1,600 feet, okay. Missed approach, climb on track 016 to 2,500 feet and contact with ATC. Estamos em Cabo Verde, na ilha de Santiago, no lugar a que agora se chama Cidade Velha, mas que foi por muito tempo a antiga Vila da Ribeira Grande. É claro que nesta grande aventura nós não podíamos ir a toda a parte do mundo, era preciso escolher, porque nós demos a volta ao mundo, não houve ponto nenhum onde os portugueses não chegassem. Aquela estrofe famosa dos Lusíadas, a pequena casa lusitana, na África tem marítimos assentos, na Ásia é mais que todas soberana. E a quarta parte nova os campusara. E se mais mundos houvera, lá chegara. Esta estrofe não é um puro exercício de retórica, é uma completa verdade. Os portugueses, na sua grande aventura, deram um grande e fraterno abraço à volta de todo o mundo. Vamos lá saber aqui quem é que já andou na escola. Quem for levanta o dedo, fala a ver. Então quem andou na escola vai-me dizer uma coisa. Onde fica aqui Cabo Verde? 5, 15. 15 anos. Bom, há muitos que sabem. Olha, o que eu tenho aqui é um mapa muito antigo, o primeiro mapa onde a gente desenhou Cabo Verde. É um mapa. Repare, isto aqui é a África. Digam vocês, conseguem ver aqui onde é que o homem que fez o mapa desenhou Cabo Verde? Certo, é assim mesmo. Olha, parabéns, pá, parabéns, porque acho que vocês sabem imenso. Estes momentos foram para mim profundamente emocionantes. Mas eu, apesar de tudo, pedi ao realizador, ao João Ponce, que me deixasse aqui fazer uma explicação pessoal. Não foi por snobismo intelectual que eu vi aqui abrir diante das crianças cabo-verdianas um mapa português do século XVI.
é que estamos numa pequeníssima aldeia cabo-verdiana. Esta é a Ribeira da Barca. E naturalmente aqui não havia outro Atlas. Havia só este que eu trouxe de Lisboa. Um abraço à volta do mundo. Por sinal que foi um português, o primeiro a fazer uma viagem circumplanetária, uma viagem que abraçou o mundo, foi Fernão de Magalhães. Eu acho que este caso do Fernão de Magalhães não pode ficar fora do nosso programa. Temos que ter ideias claras sobre o que aconteceu. Magalhães é uma das grandes figuras da história da civilização. Ele ainda muito novo, na força da juventude, embarcou para a Índia. Ele andou lá, trabalhou para Afonso de Albuquerque, andou com Dom Francisco de Almeida e, sobretudo, foi muito amigo de Francisco Serrão, que era o feitor das Molucas. A verdade é que Magalhães, depois de uma vida inteira ao serviço del Rei de Portugal, vem junto de Dom Manuel e pede-lhe a recompensa dos seus serviços. Ninguém sabe porquê, mas Dom Manuel não gostava dele e tratou-o assim mal. Claro, Magalhães insistiu e disse: mas senhor, uma vida inteira ao serviço del Rei de Portugal. E o rei disse: olha pá, não me chateis, vai-te embora, não me chateis. Magalhães perguntou: e Vossa Alteza ao menos permite que eu vá oferecer os meus serviços a quem os tenha em maior conta que Vossa Alteza? E Dom Manuel respondeu: olha, vai para o diabo que carrega e não volta a jatear. Bom, e é nestas condições que o português Fernão de Magalhães vai oferecer os seus serviços ao rei de Castela, ao imperador. Prepararam-lhe uma armada, uma grande armada, deram-lhe tudo, e é claro que há uma pergunta que eu não posso deixar de lhes fazer em consciência. Eu sei que nesta altura os meus telespectadores estão divididos. Magalhães fez bem, Magalhães fez mal. Isto é um ponto que cada um tem que responder em sua consciência. É verdade, Magalhães confirma aquilo que o Camões dizia: o favor com que mais se acende o engenho não o dá a pátria, não, que está metida na cobiça e na rudeza de uma austera, apagada e vil tristeza. As Ilhas Molucas ficam aqui. Bom, e a verdade é que ninguém tinha muito a certeza se ficavam no meio mundo português, se no meio mundo castelhano. Como sabem, nós em Tordesilhas tínhamos feito um acordo para a partilha do mundo e aí estabeleceu-se uma linha de polo a polo que passasse 370 léguas a ocidente da mais ocidental das ilhas de Cabo Verde. Essa linha estava perfeitamente definida. Era por causa dessa linha que nós tínhamos direito ao Brasil. Mas
do outro lado do mundo como é que as coisas se passavam. Bom, naturalmente que não era muito fácil determinar. Os castelhanos diziam, bom, o meridiano fica aqui e, portanto, as Molucas já ficam no meio mundo espanhol. Os portugueses diziam, não, isso está mal medido, o meridiano não é esse, o meridiano passa ali. E como veem, agora as Molucas ficam no meio mundo português. Era uma questão realmente difícil de determinar no século XVI, porque vejam que isto depende essencialmente do cálculo da longitude. Quanto à latitude, a questão é relativamente simples. A latitude mede-se pela altura do Sol. Mas a longitude, isso só no século XVIII é que ficou resolvido. E ninguém sabia ao certo como se podia determinar, e daí essa dúvida que conduziu à famosa questão das Molucas. Fernão de Magalhães não fazia qualquer ideia de dar a volta ao globo terrestre. A sua intenção era mais simples e mais concreta. Ele pretendia sair de Espanha e chegar às Molucas sem passar por águas portuguesas. Devo dizer que conseguiu. Em 1522, ele, navegando por aquilo que se chama hoje o Estreito de Magalhães, mostrou que havia passagem direta entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, do mesmo modo que 34 anos mais cedo o nosso Bartolomeu Dias mostrara que havia uma passagem entre o Atlântico e o Índico. Só que, quando chegou ao fim da sua viagem, eles estavam de tal maneira esgotados que os sobreviventes, porque o próprio Magalhães, como sabem, caiu numa cilada de nativos numa ilha e foi chacinado. E o comandante que lhe sucedeu, João Sebastião de Elcano, já não teve forças para vir pelo mar castelhano. Teve que aceitar as rotas portuguesas e trouxe os seus navios, como os portugueses faziam, pelo Cabo da Boa Esperança. Em agosto do ano de 1522, deu-se aqui, nesta praia da Ribeira Grande, da Ilha de Santiago, um dos últimos episódios da grande viagem. É realmente um episódio dramático e eu compreendo perfeitamente, cada um pensa de sua maneira. O que acontece é isto: o substituto de Fernão de Magalhães, o João Sebastião de Elcano, vinha já com os últimos sobreviventes. Eram só 29. Dos que tinham partido, em cada 10 tinham morrido 9, sobrava 1. E eles já não podiam mais. O navio não tinha água, não tinha comida, eles vinham absolutamente exaustos. E entraram aqui nesta baía, pararam o barco ao largo, e então, dos 29 sobreviventes, reparem, 29, 13 meteram-se num batel, remaram para a terra, chegaram até aqui, e quando chegaram aqui, foram presos pelas autoridades portuguesas. Foram presos e levados para aquela fortaleza que se vê atrás de mim. Claro que nós hoje fazemos uma pergunta: como foi possível prender homens que tinham acabado de cometer um extraordinário feito, que tinham pela primeira vez abraçado o mundo numa grande viagem? Bom, mas não era assim que se pensava. A regra era esta:
o mundo estava partido ao meio. O mar português, onde o castelhano não podia navegar, e o mar castelhano, onde o português se não podia atrever. Os 13 náufragos que aqui chegaram, nesse agosto de 1522, navegavam sem dúvida nenhuma e sem licença do rei de Portugal no mar português. Foi por isso que da grande viagem de Fernão de Magalhães só voltaram à Espanha 16 sobreviventes. Os outros 13 terminaram a sua grande aventura aqui em Santiago. E sendo assim, porque escolhemos nós Cabo Verde para concluir a série? Havia 3 boas razões para isso. A primeira é a grande importância de Cabo Verde na história e na própria civilização. A segunda é a riqueza dos testemunhos históricos, como vão ver. E a terceira é esta gente, é esta simpatia, é esta espantosa síntese da África e Europa que aqui se realizou. Eu chamo-me José. E tu, como é que te chamas? Yolanda. Yolanda. Yolanda é um nome lindo. Antigamente, sabes como se dizia Yolanda antigamente? Sim. Como é? Julinho. Violante. Violante. Tu sabias isso? Sim. Olha, e o teu irmão? Como se chama o teu irmão? Daniel. Daniel, olha, outro lindo nome. Olha, Yolande. Violante. Importas-te que eu te tire um retrato? Sim. Deixa-te estar onde estás. Esta capela gótica, como veem, foi construída em 1495, um ano importante. É quando morre Dom João II e começa o reinado de Dom Manuel. Capela que tem um nome lindo, Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, porque foi com as oblatas e com os trabalhos dos nativos africanos que ela foi construída. Como africanos depois foram os clérigos e os próprios cônegos que aqui serviram. Eu não sei se vocês conhecem aquele texto do Padre António Vieira. Há aqui clérigos e cônegos tão negros como azevis, mas tão compostos, tão autorizados, tão doutos, tão grandes músicos, tão discretos e bem morigerados, que bem podiam fazer inveja aos que lá vemos nas nossas catedrais.
Vejam estas lápides. Elas ensinam mais que longos livros de história. Reparem, ali está um bispo missionário, um dos mais antigos bispos de Cabo Verde. E há fidalgos, grandes fidalgos. Brasões mais ou menos verdadeiros, mais ou menos inventados. Vejam como este é curioso. Por cima do elmo pôs um porco. Um porco. Isto provavelmente significava que ele estava aqui para abastecer de carne as armadas que iam para a Índia. Mas para mim, nenhuma é mais eloquente que esta, que não tem nenhum sinais de fidalguia. Eu julgo que vocês podem ler comigo. O que ela diz é: sepultura de Francisco de Leão, mercador, filho de Gonçalo de Leão, mercador na cidade de Lisboa, que faleceu no ano de 1525. 1525 é o mesmo ano em que nasceu Camões. E este mercador, nessa altura mercador, queria dizer judeu, que se assume como mercador, que é filho de outro mercador estabelecido em Lisboa, é um dos muitos que vieram fugidos do reino e que fizeram a valorização das ilhas de Cabo Verde, terras desertas, onde não havia pão, não havia flor, e onde eles fizeram rebentar a própria força da vida. Mas depressa se povoaram com gente que vinha de toda a parte. Vieram algarvios, vieram minhotos, vieram judeus foragidos e, sobretudo, gente da África, gente africana. E foi assim que veio o pão, veio o vinho, desenvolveram-se as culturas tropicais. Biscoito igual ao que vinha nas naus para alimentar as tripulações.